Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Karen, sou paciente oncológica e aos 32 anos fui diagnosticada com câncer de mama. Quero compartilhar como eu descobri o câncer e como fazer o autoexame. Você sabia que mais de 73 mil mulheres são diagnosticadas com câncer de mama no Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer? E, infelizmente, lamentavelmente, 20 mil mulheres não alcançam a cura. Por isso, a importância do autoexame e do diagnóstico precoce. Bom, vamos lá com a minha história. Eu morava nos Estados Unidos e eu tinha uma escola de educação infantil. Então, após um dia intenso de trabalho, muito cansada, eu fui tomar um banho. E depois do banho, foi algo muito natural, muito intuitivo. Eu escutei dentro de mim uma voz que dizia: não vista a roupa, deite na cama, erga o braço e toque os teus seios. Foi tão natural, tão intuitivo, que eu não questionei aquele sentimento, simplesmente eu fiz. Então eu deitei na cama, ergui o braço sem roupa e quando eu toquei o meu seio direito, na hora eu senti um nódulo de mais ou menos um tamanho de uma bolinha de ping-pong. Estava desse tamanho aqui. Estava muito grande, muito grande. E eu fiquei tão assustada, eu estava sozinha, eu morava sozinha, eu estava praticamente sozinha em outro país. Tenho meu irmão que mora nos Estados Unidos e eu já tinha passado por muitas situações difíceis na vida, mas eu digo que aquele momento foi um momento aterrorizante para mim, porque a minha mãe faleceu de câncer de mama, já tem um histórico na família de câncer. Quando eu tinha 10 anos de idade, minha mãe faleceu aos 30 anos, isso também é assunto para um outro vídeo, mas só para vocês entenderem o meu contexto e o meu medo, aquele sentimento que me afligiu naquele momento. Então, e chorei sozinha, porque naquele momento eu tinha certeza que era câncer, eu tinha certeza, aquela mesma intuição que me fez deitar na cama e tocar o meu seio também dizia para mim que era câncer. Era feriado nos Estados Unidos, não tinha como eu entrar em contato com a minha médica naquele momento, isso foi numa quinta-feira, eu tive que esperar até segunda-feira com esse sentimento, não contei para ninguém. Na segunda-feira, liguei para minha médica, pelo meu histórico, ela já me encaminhou para a mamografia. E é claro, a mamografia, além daquela tensão, daquela pressão, daquele medo, também é muito, muito doloroso. É impossível você passar pela mamografia e não chorar de tanta dor. Fiz a mamografia, na mamografia constou 3 nódulos e em seguida eu já fui fazer a biópsia. Então, na biópsia, naquele momento em que eu estava deitada ali com o médico, né, coletando a biópsia do nódulo, eu pensava, eu preciso ser forte por mim e pela minha mãe, eu vou aguentar essa dor, eu vou aguentar tudo que tiver que vir, porque eu vou ser forte por mim e pela minha mãe. É como se eu já tivesse passado pelo câncer antes. Na verdade, eu tinha esse sentimento, que era a segunda vez que eu estava passando pelo câncer. A primeira com a minha mãe e agora comigo. A biópsia foi em dezembro de 2023, na segunda semana, dia 23 de dezembro de 2023, a minha médica me liga dizendo que eu estava com câncer nível avançado e que ela não tinha muitas informações para mim, mas que na primeira semana de janeiro a equipe médica entraria em contato para marcar uma reunião. Ou seja, eu passei aquele final de ano realmente sem chão. Eu fiquei sem saber, eu nem sabia o que significava estar nos linfáticos. Ela disse assim: o teu câncer ele está no nível avançado porque ele está no linfático. E eu, como assim? O que isso significa? O que é o câncer estar no linfático? O tumor está no linfático? Eu não sabia, eu não entendia. E ela também não poderia passar mais informações. Então, eu passei aquelas 2 semanas sem saber realmente
qual era o meu estado, né? Na primeira semana de janeiro, eu tive uma reunião de 2024, eu tive uma reunião com a minha equipe médica, e ali eles detalharam toda a minha situação. O meu câncer era o mais agressivo dos cânceres de mama, o triplo negativo, e ele estava no estágio 2B, ou seja, eu descobri realmente no momento exato. Se eu esperasse um pouco mais, o câncer poderia ter se espalhado porque ele já estava no linfático. Então ali eles falaram para mim como que seria todo o meu tratamento. Eu fiz 19 quimioterapias, a cirurgia de mastectomia total das 2 mamas, eu perdi as 2 mamas e depois radioterapia, e graças a Deus ocorreu tudo bem, não tenho mais câncer, mas todo esse trajeto, todo o ano de 2024 foi um ano muito, muito difícil, e realmente um ano em que eu lutei pela vida, eu lutei para ficar bem, e aí eu descobri o verdadeiro sentido da vida. E eu vou falar sobre isso também em outros vídeos, eu trarei muitos e muitos vídeos aqui, falando sobre a minha experiência, sobre o câncer, sobre a minha trajetória, sobre o meu conhecimento, um pouco conhecimento, mas que eu gostaria de compartilhar, mas voltando lá. E o mais interessante, gente, foi que, como eu disse para vocês, eu tinha uma escolinha de educação infantil e eu cuidava de crianças de 2 a 5 anos. E tinha o Henrico que eu cuidava, ele tinha 2 anos na época, 2 anos e meio, e ele não mamava mais no seio. Mas foi tão interessante que naquela semana, antes de eu descobrir o câncer, ele não tirava a mão do meu seio. E justamente no seio direito. Ele colocava a mão por dentro da minha camisa e tocava o seio. Na hora de dormir, ele queria dormir no meu colo e cheirava, colocava a cabecinha assim no meu seio. E eu não entendi o porquê que ele estava fazendo aquilo. Eu conversei com a mãe, perguntei se ele também estava fazendo isso com ela. E ela disse, não, Karen, o Henrico não faz isso comigo, ele não mama há muito tempo, não estou entendendo essa atitude dele. E depois que eu descobri o câncer, a mãe dele, a Thalita, lembrou dessa situação, desse momento. Ou seja, ele já estava me avisando, ele já sabia, aquela criança de 2 anos e meio, já sabia da minha situação. E aquilo era ele me avisando, do jeito de criança de ser, e eu não entendi. Então, realmente, nós temos que estar atentos aos sinais, aos mínimos sinais, que não faz sentido pra gente, mas nós temos que estar atentos. Como fazer o autoexame? Bom, no meu caso, eu deitei na cama, ergui os braços e toquei o seio. Você pode fazer isso no chuveiro, em frente ao espelho e deitada na cama, tá? Eu não tinha observado o nódulo porque eu não fazia esse movimento. Ele estava grande, mas eu não tocava o meu seio. Mas se você erguer o braço, vai ser mais fácil sentir, principalmente se estiver já aqui na região de cima, perto da axila. Primeiro, você pode fazer dentro do chuveiro, esticar os braços e com movimento circular, tá? Verificar se não tem algum nódulo, alguma coisa, deitada na cama ou em frente ao espelho. Quais são os sinais que devemos ficar atentas? Vou ler aqui porque eu não lembro de cabeça todos eles. Presença de qualquer nódulo, como eu falei, o meu foi um nódulo. Inchaço, tá? Se o teu seio tá inchaço, um maior do que o outro. Aparência enrugada da pele, na região. Alteração do tamanho ou formato dos seios. Se o seio está maior, isso aconteceu com o meu. Eu achei que eu estava um pouquinho gorda. Falei, eu engordei um pouquinho e a gordura veio na região do seio. Mas eu não me atentei também que foi apenas em um seio, Como eu disse, nós nunca imaginamos que seja câncer. Secreção no mamilo, isso também eu não tive essa secreção no mamilo, mas eu conheci algumas mulheres que relataram ter secreção nos mamilos, então ficar bem atento. Lesões ou feridas, tá? Veia local dilatada ou crescendo, tá? A veia no local do seio, aquela veia verde, que às vezes pessoas muito brancas conseguem ver melhor essa veia. Mamilo virado para dentro ou em uma posição diferente da habitual. Essa também é bem comum, o mamilo, A gente quase, as mulheres, elas não se atentam tanto com o mamilo virado para dentro, porque às vezes está com frio, isso acontecia muito comigo.
eu morava numa região muito fria nos Estados Unidos, então meu mamilo sempre estava para dentro de frio, de frio. Então eu achava que era normal. Mas no meu caso, o que eu vi foi um nódulo, né? Assim que eu senti um nódulo e o inchaço do seio, o tamanho, ele inchou. Tive outros sintomas referente ao câncer no geral, não como câncer de mama, mas também vou compartilhar em outro vídeo mais específico os sintomas de câncer, tá? Então é muito importante fazer o autoexame, o autocuidado, olhar para si, parar um tempo, respirar, ter um tempo para você, porque eu vivia de uma forma tão para os outros, eu só queria trabalhar, eu vivia para a família, para o trabalho, era sempre os outros, eu sempre tinha um olhar de cuidado para os outros, mas nunca para mim. E o câncer fez eu mudar essa perspectiva, eu tive que parar minha vida, parar de trabalhar, parar de eu cuidar dos outros e cuidar de mim. E muitas vezes é isso que acontece, nós não temos um tempo para nós, nem mesmo dentro do chuveiro, toma aquele banho correndo, aquela correria, e você não se toca, você não se observa, você não se olha no espelho atentamente, com amor, com paixão, né? Então, primeiro, nós, tá bom? Então, hoje eu quero compartilhar com você o amor próprio, o autocuidado, o zelo pela tua pessoa, porque você é a pessoa mais importante do mundo, e não espere uma doença para você aprender isso. Você, mulher, é importante. Você é valiosa. Nunca se esqueça disso. Se você gostou, deixa o teu like, deixa um comentário aqui também que eu vou responder e compartilhe esse vídeo. Ah, também se inscreva no meu canal. Muito obrigada. Beijos.